Bom, a ação surgiu por conta de denúncias de anos atrás de assédio moral perpetrado pela Embrapa. Então, a ação a gente ganhou no Ministério Público e agora está em grau de recurso já para o Supremo Tribunal Federal. E como a gente ganhou em todas as instâncias, já teve a condenação, eu ajuizei uma execução provisória. E nessa execução provisória, eu demonstrei que tinha o descumprimento do comando judicial, porque em 7 casos que a gente verificou aqui no Ministério Público, continuou tendo o assédio moral praticado pela Embrapa em relação aos seus próprios funcionários. E além disso, a gente pediu a constituição de uma comissão, nos termos do comando judicial. E no primeiro momento, assim que eu ajuizei a execução provisória, já pedindo até a multa em relação a esse caso da comissão, a Embrapa constituiu uma comissão. Só que aí eu verifiquei que aquela comissão não estava constituída nos termos do comando judicial. Então eu peticionei, o juiz mandou a Embrapa já pagar, a Embrapa não recorreu dessa parte e aí ela já constituiu uma nova comissão, inclusive com indicação de integrantes feita pelo próprio sindicato, e não só pelos integrantes da empresa, quer dizer, indicados pela empresa, como no primeiro momento ela tinha feito. Como ela é uma ação civil pública, com obrigação de fazer e obrigação de fazer, ela se perpetua no tempo, cada vez que tiver o descumprimento em cada caso, né, chegando aqui a prova, documento, a gente ajuiza a ação para aquele caso específico. Em relação a esses 7 que a gente ajuizou essa execução, ainda não teve um provimento judicial condenando a pagar a multa que eu pedi naqueles valores. Agora, eu acho que é importante deixar muito claro aqui, quando a gente atua no Ministério Público, a gente não atua em relação a um empregado específico, em relação a um caso específico. Então, assim, qual que é a atuação aqui? Eu pedi multa por conta desses valores, pelo descumprimento do comando judicial, e esse valor vai ser revertido para alguma entidade, ou para o FAT, ou algum termo de cooperação que a gente tenha, que a gente encaminha. Então, ele é revertido de forma assim a tentar reparar a coletividade, mas ela não vai para o trabalhador. Normalmente, ela não vai para o trabalhador e não vai reparar aquele caso assim individualmente falando. Tá certo? Agora, a gente aqui fica à disposição, havendo provas e havendo comprovação, para que encaminhe para a gente continuar a fazer esse trabalho de executar. Então, eu já tive até uma reunião com o pessoal do sindicato e já pedi para eles encaminharem os outros casos que me informaram que tem e com a comprovação, com os documentos, para a gente tentar fazer essa execução o mais rápido possível. E assim, quantos casos tiverem, a gente vai executando. Agora, tem que ter cuidado do que é exatamente o assédio moral. Porque, às vezes, a gente tem que comprovar caso a caso. E é mais fácil a comprovação documental, se for o caso, né? Porque, muitas vezes, assim, tem uma confusão sobre o que pode ou não ser assédio moral. O fato, por exemplo, de ter metas ou do chefe cobrar metas, isso por si só não é assédio moral. Então isso tem que ficar claro, né? Então, assim, a gente tem que ver exatamente qual que é o limite e o que não é. O que eu acredito que é mais eficiente são as campanhas de prevenção que devem ser feitas pela própria Embrapa. Então eu acho que a Embrapa tem que fazer uma reflexão, porque quando você tem realmente milhares de casos pipocando no Brasil inteiro sobre assédio moral, o que a gente vê? Que a organização tem uma gestão que está ineficiente em relação aos seus recursos humanos. Isso tem que mudar. E tem que mudar por quê? Independente da questão humana, independente da questão da dignidade da pessoa humana, e todos esses valores que são super importantes, a gente só aumenta a produtividade ou a gente melhora se existe uma sensação de pertencimento de todos ali, realmente comprometidos com a equipe. E não é o que aparenta estar acontecendo. Porque se tem esse monte de denúncias, obviamente as pessoas estão ficando doentes, elas se afastam por depressão, elas têm síndrome do pânico, elas não querem voltar para a empresa, elas querem sair do setor, elas têm uma produtividade baixa, uma série de coisas. E isso acaba impactando na própria produtividade da empresa. Então, assim, qual que é o trabalho que deve ser feito? Dentro dessa comissão, tem que tentar ao máximo realmente conscientizar
tanto trabalhadores como os próprios gestores. A própria Embrapa tem que fazer reuniões constantes, tem que mudar às vezes o critério de gerenciamento, fazer avaliações 360, outro tipo de fazer cartilhas, realmente conversar, colocar ao máximo as atribuições muito definidas. Quem faz o quê, realmente tem uma governança do órgão, que eu acho que isso é, muitas vezes, no serviço público, mesmo na administração indireta, é o que peca. Porque como não tem atribuições definidas, não tem regramentos definidos, então fica muito ao critério de algum gestor e às vezes a indicação pode ser política ou pode ser uma pessoa que realmente não saiba como gerir e motivar a equipe, e às vezes não é nem por mal, mas é por ausência dessas habilidades de gerenciamento. Então tem que fazer curso nisso, tem que conversar, porque eu brinco assim que o assédio moral, assim como por exemplo o crime, ele nunca vai deixar de existir completamente. O que ele não pode é ter corpo e ser algo que seja endêmico e sistêmico dentro de uma organização, que é o caso da Embrapa. É difícil dizer o que pode dizer, mas assim, eu poderia dar alguns exemplos. Tem que fazer campanhas dizendo, por exemplo, isso aqui é assédio moral, xingar, desrespeitar, fazer campanhas sempre educativas, colocar na intranet, fazer rodas de conversa, chamar as pessoas, pleitear que tenha realmente os regramentos com a definição das atribuições de todos, chefia, pleitear transparência, por exemplo, nas questões de promoção, nos critérios, isso a comissão pode fazer. E além de tudo, ela está ali também para quando receber os casos, para eles verificarem, tentarem fazer algum tipo de mediação, algum encaminhamento, ser realmente a ponte com a administração, para evitar que PADs sejam instaurados, enfim, tentar resolver de uma forma mais harmônica. O simples fato de ter uma comissão que já faça esse trabalho preventivo já vai reduzir muito. Porque, assim, além dos trabalhadores saberem o que pode, o que não pode, fazendo cartilhas, campanhas, esses cards que você coloca e manda no WhatsApp, eles, assim, a própria empresa já fica um pouquinho mais receosa de algumas velhas práticas ficarem sendo perpetuadas. E a primeira providência, agora que tem uma comissão, é encaminhar para a comissão. Agora, a comissão, ela tem que ter também um canal que seja seguro, entende? Tem que ter que garanta o sigilo e tal, para as pessoas poderem se sentir à vontade, inclusive, de fazer a denúncia para a própria comissão. Isso é assim, que essa garantia de sigilo, pelo menos inicial, é importante, porque aí isso vai fazer com que os trabalhadores se sintam confortáveis de falar dos casos, principalmente de assédio sexual, por exemplo. Então, o que eu acho que é mais importante é que o trabalho preventivo é que é essencial. A gente precisa conhecer o que é assédio moral, então eu acho que é papel da comissão fazer cartilhas, fazer os cards, realmente capacitar o pessoal, conversar sobre o assunto, pregar o que pode, o que não pode, trabalhar para essa questão de ter as definições, porque quando vem para a questão repressiva, como sempre, é muito mais complicado, porque às vezes eu preciso da prova testemunhal, as pessoas não querem depois testemunhar em juízo, ficam com medo, ficam com receio, então assim, o trabalho forte mesmo tem que ser o de prevenção.